Salve, clã! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal aí. Hoje eu vou tratar de um tema polêmico. Será que o anime Naruto é do capeta? Pra quem crê em Deus, é cristão, não pode assistir um anime desse tipo? E se o anime que você mais ama estivesse hackeando o seu espírito sem você perceber? Fica comigo que eu te mostro o arquivo oculto que ninguém te contou. Olá, eu sou o Márcio Teixeira, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou falar sobre o Naruto. Em 15 minutos eu vou te revelar 3 colisões entre Naruto e a Bíblia. Primeira delas, reencarnação. Depois, chakra e autossalvação. O terceiro impacto pode estar sabotando a sua eternidade. Topa esse desafio? Então faz o seguinte, fica comigo até o final, porque eu não vou te atacar, mas eu vou te mostrar a visão bíblica e como que Naruto conflita com isso. Primeiro um pouquinho de história, vai. Masashi Kishimoto nasceu em 1974 numa cidadezinha do interior do Japão. Ele cresceu devorando Dragon Ball, enquanto o país afundava na chamada Década Perdida. Essa década foi uma crise econômica que esvaziou os bolsos japoneses, mas encheu as prateleiras de mangás. O que é mangás? Pra quem não sabe, mangá é a nossa revistinha na época dos anos 70, 80, né? E pra vender esperança naquele cenário cinza, Kishimoto, que é um artista, naquela época ele misturou folclore shintoísta, lendas hindus e as memórias de guerra que ouviu do seu avô. Desse caldo cultural nasceu um ninja loiro de macacão laranja que sonha ser reconhecido. Seu nome? Naruto. No Brasil, Naruto ganhou passe livre quando o SBT colocou o desenho nas tardes de todo mundo. Qual foi o resultado? O fracassado, que queria virar lenda, virou um espelho perfeito do adolescente brasileiro, que sofre bullying e sonha com respeito. 720 episódios depois, temos uma geração que diz Date Bio antes de dizer amém. Agora eu vou falar de 3 impactos espirituais de Naruto na sua vida. Primeiro, O cara deu uma estudada sobre o anime, não sei se ele já assistiu. Aparentemente ele é um cristão, então tem tudo a ver com a minha reação aqui também, a minha opinião, porque eu também sou cristão, não sei se todos sabem, eu também sou cristão. Não sou um religioso, não fico querendo debater e impor minha crença pra ninguém, mas eu sou um cristão, e vamos ver o que a gente dá pra concordar ou discordar desse tema. reencarnação disfarçada. No anime, Naruto e Sasuke são reencarnações de Indra e Ashura, 2 semideuses eternamente em guerra. A ideia é sedutora. Se você falhar nessa vida, volta na próxima vida pra tentar outra vez, certo? Errado. A Bíblia corta essa fantasia pela raiz. Está escrito, cada pessoa tem de morrer uma vez só, e depois disso vem o juízo. Em outras palavras, prestação de contas com o Criador. Se existe apenas uma vida, quem você acha que se beneficia fazendo você acreditar em voltas infinitas, que no fundo não existe? Segundo, Essa parte aí, o que ele falou na questão religiosa, cristã, faz sentido. Realmente, a gente, como cristão, a gente sabe. Morreu, acabou. Essa vida acabou. Aí a gente vai ter com Deus, se a gente vai ter a salvação, vai ter a vida eterna, ou se vai ficar na condenação eterna, que muitos conhecem como inferno lá, né? Mas ele tá misturando muitas coisas. Por quê? Se a gente for se basear nisso, a gente não pode assistir nada. Tudo que tem nas mídias, filme, série, anime, um desenho de infantil, qualquer coisa vai ter relacionado alguma coisa que vai, tipo assim, de frente com a nossa crença na Bíblia. Então a gente vai ter que se abster do mundo totalmente. A gente vai ter que viver no mato, comprar uma casinha no mato lá, não assistir nada, não falar com ninguém, sabe? Não é assim que funciona. Como cristão, você tem que saber diferenciar, discernir as coisas. Você pode assistir uma coisa, por exemplo, esse anime do Naruto, você assiste ele, e quando tem uma ideologia ensinando uma coisa contraditória à nossa crença, ou a Bíblia, né? Que não é só uma crença, a Bíblia é a verdade, né? Então, se tá contra os ensinamentos da Bíblia, você pega e separa aquilo. Você, tipo assim, trata como uma ficção, porque é uma ficção. O anime não é a realidade. Então, tipo assim, até entendo o que ele tá falando aí, que tem sim essas coisas que podem influenciar a mente de uma criança, por exemplo, que não tem esse conhecimento ainda, mas aí vai do pai, por exemplo. Eu sou pai. Eu deixo meu filho assistir algumas coisas comigo. Eu vou falando pra ele, ó, isso é um anime, isso é um desenho, isso não é realidade. A realidade é assim, assim, assim. E eu ensino ele a verdade, o que eu quero passar pra ele, entendeu? E então, beleza, até aí eu acho que ele tem que, não sei se ele vai comentar sobre isso, mas ele tem que separar ficção e realidade. Vamos ver o segundo argumento dele. no ponto, chakra. Será que isso é uma energia neutra? Chakra parece treino de academia, mas a palavra vem do sânscrito chakra, roda de energia. É misticismo hindu reembalado como ciência ninja em Naruto. A escritura, a Bíblia Sagrada também te responde. Não é por força, nem por violência, mas pelo poder do meu espírito, diz o Senhor. Trocar o Espírito Santo de Deus por autocarga de chakra é como abastecer um carro, um super carro, com vapor. O ronco do motor pode ser até bonito, mas você não sai do lugar, porque, no fundo, não existe energia. E o terceiro ponto é redenção. Mais uma coisa que ele comentou. Realmente, essa parada de chakra, essas energias que tem nos animes, pode ver que a maioria deles tem de formas
diferentes, mas todos trabalham essa energia espiritual que há entre nós e tal. É uma cultura, tipo asiática, que na Ásia lá, as religiões predominantes, como aqui no Brasil, é o cristianismo, o catolicismo, espiritismo até tem também bem forte. Mas, tipo assim, o forte aqui no Brasil é o catolicismo, no geral, né? Que de lá derivou o cristianismo. Mas, tipo assim, que eu falo entre católico e protestante. Mas o forte dessa visão ocidental aqui nossa é a Bíblia. Então a gente, tipo assim, se baseia muito nessa coisa da Bíblia. Por mais que hoje a gente vê que o mundo tá virando de cabeça pro alto, né? O que era bom hoje em dia tá sendo visto como mal, o que era mal tá visto como bom, que é uma coisa ruim para quem é cristão e vê dessa forma. Ainda assim a gente se mantém alguma coisa, sabe? Uma raiz assim na Bíblia. E lá na Ásia, na parte oriental, lá na Ásia, é diferente. A cultura dele, a religiosidade deles, a religião predominante lá é hinduísmo, é budismo. Então eles se baseiam muito nessa crença do nosso interior ter uma energia, a gente, tipo, essa reencarnação. Então, todo anime que você pegar para acompanhar, ou alguma série, filme asiático, vai ter essa proposta. Pode reparar, eu vejo bastante dorama também, não assisto só anime. Nos dorama a gente vê que tem uma coisa mais forte, que mostra mesmo como que a religião deles funciona. Como eles vão adorar o deus deles, que eles vão lá no turma do budismo, vai lá se ajoelhar para aquela estátua lá. Shintoísmo, que é oferecer alimentos, essas coisas. Eu não sou muito a par dessa religião deles, mas é natural. Então, tipo assim, eles fazem de acordo a religião deles, do que eles aprenderam. E não que eles estão impondo satanismo pra turma do ocidente. Não, é só a visão deles, galera. Então a gente não pode ficar como se fosse um religioso. Nossa, é do capeta, louco, não sei o que e tal, sabe? Tem muita simbologia, não sei se ele vai comentar. Naruto tem muita simbologia. Nome de jutsu, nome de personagem, que, sabe, se você for cravar fundo aí, pesquisar, tem muita origem meio que, se a gente for analisar aqui do ocidente, a gente vê como diabólico mesmo. Que é uma coisa ruim. Mas a gente não pode generalizar tudo, como eu já comentei lá. A gente tem que reter o que é bom. Se tem uma coisa que você fala, esse é meio pesado, isso é tipo, é uma ficção, não é a realidade. Eu não vou seguir esses ensinamentos que tá passando aqui. Eu vou pegar o que é bom. Por exemplo, Naruto ensina muita coisa legal. Amizade, tipo assim, não abandonar o seu companheiro. Tem umas mensagens que passam no Naruto, o desenvolvimento do personagem, de você, tipo, lutar pra conseguir seu objetivo, seus sonhos. Tem muita mensagem positiva também, não é só uma coisa ruim. E, tipo assim, a gente não pode generalizar. Então, mas vamos ver o próximo, né? O próximo que ele vai comentar aí. Por mérito próprio, que é chamado de autossalvação. Em Naruto, o herói paga suas culpas com grandes feitos. Itachi tenta espiar o massacre, protegendo secretamente a vila. Pain ressuscita as vítimas após destruir Konoha. Bonito, né? Parece lindo isso. Mas a Bíblia declara, vocês são salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se orgulhe. Agora deixa eu te perguntar uma coisa que Naruto nunca vai te falar, cara. Nunca vai te revelar. Quantas vidas perfeitas você precisaria viver para zerar a sua dívida moral? Quando eu falo de dívida moral, eu tô falando, sabe de quê? De redenção, cara. Porque todos nós, segundo a própria escritura, pecou. Todos nós temos a necessidade de um redentor. Então Naruto oferece uma autorredenção, enquanto a Bíblia fala você precisa de alguém que tem que pagar um preço que você é incapaz de pagar um preço. Essa é uma tremenda colisão entre Naruto e a Bíblia Sagrada. E sabe o que acontece, cara? O vazio que você tenta preencher com batalhas ninjas tem um nome: pecado, cara. Nenhum jutsu cobre culpa. Nenhum chakra regenera coração quebrado. Mas na cruz, Jesus bradou: está consumado. Cara, ele não lançou um jutsu supremo. Ele sangrou de verdade e ressuscitou de verdade para trocar a sua condenação, a minha condenação, pela graça dele. Então, todos os messias de papel ou montados, eles se desfazem. Sabe por quê? Porque a cruz continua de pé há 2000 anos. Se Naruto lutasse contra a morte, cairia no episódio seguinte. Cristo morreu, ressuscitou e em 3 dias encerrou a temporada do pecado para sempre. Agora eu quero te propor um desafio. Antes ele ver esse desafio dele, eu achei que ele ia passar mais na linha de falar dos simbologia, essas coisas ocultas que tem no anime, que sim, eu concordo que tem, e a gente tem que ficar meio que atento a isso mesmo. Por exemplo, eu tenho um filho que tem 4 anos. Não é qualquer anime que eu deixo ele assistir. Porque ainda a mentalidade dele não se desenvolveu. Se ele começar a ver umas coisas meio estranhas aí, meio, sabe? Ele vai achar que aquilo é legal. Eu evito colocar uns desenhos meio que de luta pra ele, tipo, incentiva ele de uma forma ou de outra. Infelizmente, até na escolinha ele aprende também. Não tem como a gente controlar tudo. Mas o que a gente pode controlar, a gente controla. Mas essa generalização que ele tá fazendo aí, até a metade do vídeo aqui eu tô simplesmente, sabe? Um cristão genuíno vai saber diferenciar as coisas. A gente não pode generalizar. A gente não tá assistindo anime para ver Jesus Cristo lá.
Se a gente quer ver Jesus Cristo, a gente vai ler a Bíblia. A gente vai entrar em comunhão com ele. Não é, sabe? Tá misturando as coisas. As coisas do mundo e coisa espiritual. Ele tá misturando, fazer uma salada aí, uma bagunça. Eu entendo, sim, tem muita coisa que a gente tem que saber que é bom evitar. Vamos supor, uma série muito famosa aí, Harry Potter. É uma coisa que, tipo assim, eu vou mostrar isso pro meu filho pequeno? Não vou. Porque lá, sim, é mais pesado. Lá tem umas coisas muito, sabe? Por mais que a gente vê, é uma ficção. Sim, mas ensina umas coisas estranhas. Então, você tem que saber a hora que você pode falar disso com seu filho, com uma criança, porque a mente dela ainda tá em desenvolvimento. Ela vai tomar aquilo como se fosse uma coisa boa pra ela. E não é. O ocultismo não é bom. Pra nós cristãos, não é. Eu entendo, se você é de outra religião, pra você é tudo tranquilo, não faz mal, tranquilo. Mas eu tô falando assim pra quem ainda, sabe, acredita em Deus, tem essa fé, é cristão, é católico. Então, pra gente, a gente tem que saber dosar as coisas. Mas a gente não pode generalizar tudo também, não. Não é jogar tudo num balaio e, não, é do capeta e não pode assistir. Então, beleza, vamos jogar fora televisão, computador, vamos sair da internet, porque na internet tem coisa muito pior que isso. E, sabe, vamos viver numa bolha. Vamos lá pro meio do mato, comprar uma casinha lá e, sabe, plantar e comer o que a gente plantou e boa. E esperar Jesus voltar. Não é assim, galera. A gente tem que sim falar coisa positiva, tem que falar da obra redentora de Cristo, como ele comentou aí, da cruz, mas não é dessa forma. Não é generalizando e colocando tudo como se fosse obra do capeta e, sabe, senão a gente não vai viver. Na época, lá atrás, as pessoas até podiam viver mais o cristianismo, que eu falo assim, que é mais, tipo assim, eles eram nômades, andavam de cidade em cidade, ajudando um ao outro. Isso é um cristianismo raiz mesmo, sabe? Mas na nossa época a gente não pode fazer isso. Você não vai trabalhar, você vai viver como? Então você precisa trabalhar. Mas se eu trabalhar lá e o cara da minha empresa é um satanista, um satanista, então eu não posso trabalhar na empresa dele. Então, eu vou trabalhar numa empresa, o cara não é cristão. Então eu não posso misturar com as pessoas do mundo, sabe? Não generaliza, galera. Se a gente generalizar, a gente vai ser um religioso bitolado. Então, desanimou essa primeira parte do vídeo meio desanimadora, né? A pessoa pensar dessa forma, generalizando tudo. Vamos ver a conclusão que ele vai falar. Quero te propor um desafio ninja de verdade. Fica 3 dias sem assistir um episódio de Naruto. Sem assistir um anime music video, um meme de Naruto. Anota quanta fome você fica pra você consumir isso. Se doer mais. E aí você perceba o seguinte, quanto que nesse tempo você tem vontade de ter um encontro verdadeiro com Deus. Porque se nesse tempo você não tem nenhum desejo de Deus, mas você morre de vontade de voltar pra Naruto, deixa eu te falar, você tem um ídolo no seu coração. A parte que ele falou faz sentido, sim. Eu vejo até em mim mesmo, que eu sou um cristão, que estou fazendo teologia, estou tentando buscar essa aproximação mais dia a dia com Deus, e eu me caio nisso sim. Às vezes você está mais interessado em assistir alguma coisa, ver um vídeo engraçado, entrar numa rede social, do que você dedicar o seu tempo a ler a Bíblia. Mas isso tá na gente, tá em todas as pessoas. Não existe ninguém que vai falar que eu sou santo, eu passo o dia inteiro lendo a Bíblia. Não. É muito, muito raro achar a pessoa assim. A gente essa carne aqui é propensa ao pecado, então a gente vai procurar as coisas que agradam a nossa carne e não o nosso espírito. Então, o que ele falou é uma coisa positiva, mas não generalize isso, porque se você generalizar isso, aí você, tipo assim, a pessoa acredita que uma pessoa, vamos supor, uma criança, um adolescente que é muito fissurado em Naruto e vai assistir o vídeo dele, o cara vai chamar o cara de bitolado, sabe, não vai entender isso, mesmo seja cristão, filho de pais cristãos, que tem essa cultura cristã já na mente dele, ele ainda vai chamar o cara de bitolado. Então a gente tem que ser cristão diferente. A gente tem que saber falar com essas pessoas. O que ele poderia falar? Legal, você quer consumir alguma coisa, um entretenimento? Bacana. Mas tira um tempinho do seu dia também, aos poucos, se dedica a ler a Bíblia, se aproximar nas coisas de Deus, que é coisa muito boa. A gente tem que pensar também na vida após a morte, né? Que aqui a nossa vida é passageira. Tudo isso, esse entretenimento, a alegria da nossa carne vai passar. E o que a gente espera é buscar o eterno. Então a gente tem que se dedicar mais a isso. E é uma prática diária. A gente vai ter que ir evoluindo. E com a ajuda do próprio Deus, né? O Espírito Santo trabalhando em nós. Porque se depender da gente, a gente não vai buscar ele. Então é uma mensagem positiva que ele falou. Só que pela forma que ele começou o vídeo aí, só generalizando tudo, acredito que não vai atingir o que ele está querendo propor ali, né? Mas vamos ver continuar aí. E o ídolo se chama Naruto. Você está preso na sua mente, nas suas emoções, dentro de um universo fictício que se transformou em um altar dentro do teu coração. E você está preso, sim, em um pecado chamado idolatria. Agora eu vou mostrar pra você como é que a filosofia por trás de Naruto colide com a verdade bíblica. Mas eu tô nem aí pra isso. Naruto é somente um entretenimento. E também, quer saber, a Bíblia não é nada mais do que um livro velho. Esse é o problema. E é aí que entra o ponto. A Bíblia... Se uma pessoa tá falando isso que ele falou, aí tá errado. Pera aí. Você vai colocar o entretenimento acima da Bíblia?
vai julgar a Bíblia como se fosse um livro qualquer, uma coisa velha, que não é pra você, não é atual, aí tá errado. E realmente é uma idolatria. Mas nem todos pensam assim. Por isso que eu falei, não vale generalizar. Eu acompanho anime, eu tenho um canal de anime. Na época que eu era um pouco religioso, até abandonei um pouco o canal, parei de falar de anime. Sabe? Queria montar um canal cristão pra mim, que eu montei. Ainda não tô focado bem no canal, mas futuramente eu quero focar naquele canal também. Que é uma coisa, querendo ou não, você começa a estudar teologia, você vai se aproximando de Deus, querendo ou não, a sua mente vai mudar, você vai querer falar de outras coisas. Mas eu posso usar também esse canal, que é um público anime que eu tenho aqui, pessoas gostam dessa cultura, eu também gosto, e, tipo, falar coisa positiva aqui, como eu já fiz em muitos vídeos. Se os inscritos mais antigos aí, quando eu tinha uma boa relevância nesse canal, eles vão lembrar que eu abordava temas polêmicos, assim, que muitas pessoas não falam, e eu falava de uma forma oculta nos vídeos para alertar as pessoas. E é assim que a gente tem que lidar, não é tipo não é a gente pensar que a gente, não, eu sou cristão, eu sou separado do mundo, eu sou santo e eu não posso me misturar com nada. Não é assim, a gente tem que saber dosar as coisas. Mas muitas coisas do que ele tá falando eu concordo, galera. Como cristão, ele tá vendo uma coisa muito boa. Só que a forma dele generalizar tudo é que não bate com o que eu penso, com o que eu acredito. Mas muita coisa que ele tá falando eu concordo. É um livro extremamente atual. E eu vou te mostrar o porquê. Vamos lá. Em Naruto, ele infunde na sua mente que ele é o herói do destino dele. E faz você acreditar nessa filosofia que você é o herói do seu destino. A Bíblia nos ensina que Jesus é o cordeiro que venceu a morte. E por quê? Porque o maior inimigo do ser humano é a morte. Então, enquanto Naruto fala que você é o seu herói, que você pode vencer isso, voltando, a Bíblia fala, primeiro, tem uma morte só, e segundo, Jesus foi o único que venceu a morte e ele venceu no seu lugar. Segundo, a filosofia de Naruto diz o seguinte: a força do ser humano vem de dentro, está dentro dele. Enquanto a Bíblia nos ensina que o poder que é concedido ao ser humano vem de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo disse: quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa quando eu sou fraco. O ato de você se render diante de Deus e dizer: Senhor, eu sou fraco e preciso da sua força para vencer os desafios da vida, é aí que o poder de Deus vem em você, te capacita a você vencer os desafios da vida. Em Naruto ele fala: não, o poder está dentro de mim. Sério? Mentira. Quer um outro aspecto? A filosofia de Naruto diz o seguinte: a paz mundial chega pela minha garra. Mas a verdade bíblica nos ensina uma outra coisa. Nos ensina primeiro que existe um príncipe da paz. E esse príncipe da paz é Jesus Cristo. E a paz verdadeira vem pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Sabe por quê? Porque somente aquele sangue que traz redenção e a paz com Deus. Paz é um conceito muito abstrato. Mas a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus quando nós nem existíamos e nem tínhamos a consciência de quem Ele era. No entanto, por amor, Ele nos deu Jesus para que nós pudéssemos ter o quê? A verdadeira paz, que é a paz com o Criador do Universo. E sabe o que acontece? Parece que eu tô aqui, um louco religioso, falando para um jovem que só tá assistindo Naruto a uma comunidade de amigos que gostam do mesmo anime. Mas se você parar para prestar atenção, todo o seu tempo, toda a sua mentalidade, tudo que eu te falei, que você talvez julgue uma balela, te afasta do conhecimento do Eterno. Quer ver, cara? Esse livro aqui foi escrito durante um período de 1500 anos por mais de 40 pessoas. Isso aqui, cara, tem sangue de verdade, gente que morreu para que esse livro chegasse nas nossas mãos. Deixa eu fazer uma pergunta para você, sem querer com isso colocar você para baixo, sem olhar de cima para baixo, sem que dar de religioso. Deixa eu te falar, não sou pastor, não tenho igreja, não quero te convencer de nada. Mas, cara, vai chegar um dia na sua vida, vai chegar um momento na tua história, que um dia, cara, você vai fechar os olhos nessa vida, que você vai prestar contas pro Criador, eu tô te avisando. E talvez você passe a tua vida inteira achando que Naruto é legal pra caramba, esse negócio de brilho é uma grande balela, mas no fundo, quando chegar o dia da tua partida desse mundo, não vai ter volta, cara. Então tudo que você aprendeu, tudo que você assimilou, tudo que você, mesmo que na ficção, através da ficção, você assimilou como sendo verdade no seu coração, você vai descortinar do outro lado, diante de um Criador do universo que vai perguntar pra você o seguinte: o que você fez do Cristo? Qual vai ser a tua resposta? Qual vai ser a tua argumentação? Se é que você vai ter uma. Porque, veja, você pode me chamar de religioso, você pode zoar esse vídeo, você pode fazer o que você quiser comigo. Mas, cara, você jamais vai poder dizer que você não assistiu o vídeo de um cristão que genuinamente, cara, ama você, cara, porque eu não perderia o meu tempo pra falar isso se o amor de Cristo por você não tivesse no meu coração pra te falar a verdade que ninguém te fala. E a verdade é o seguinte, cara, quanto mais você se afundar no tempo gasto com isso, menos você vai conhecer o Senhor e menos a verdade do Evangelho vai ser descortinada pra você. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos perdidos para que não vejam o resplandecer da glória de Deus, que é Jesus Cristo. Quanto mais você assistir Naruto, menos você verá Jesus. E quanto menos você ver Jesus, mais distante de Deus você estará. Então a proposta desse vídeo não é demonizar Naruto, não é dizer que você está perdendo tempo da sua vida, muito embora você esteja. E ele começasse o vídeo com essa parte, seria sensacional. Porque aí eu acredito que ia ser mais impactante, mais fácil a pessoa absorver o que ele quis passar do que do começo. Aquela generalização que ele fez, eu não concordo, mas o que ele falou aqui tá super certo, galera. Porque, querendo ou não, a gente, como cristão agora, falando para quem é cristão, para quem
é de família cristã, não segue, mas tenha o conhecimento, a gente tem que sim dedicar a essa vida diária com Deus. A gente não precisa ser religioso, não precisa ficar defendendo uma placa de igreja, a igreja X é certa, a igreja Y é certa, eu tenho que ir na igreja para mim ser salvo. Não, não é isso que a gente, como cristão, a gente prega. O que a gente prega é você viver o cristianismo, que é o quê? Viver o evangelho, é ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, lá você vai ter a verdade, vai ter aprender como você se portar em todas as áreas da sua vida. Então, essa mensagem que ele está passando agora no final, eu concordo, sim, 100%. Só que a generalização eu acho errado. Então a gente tem que saber lidar. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É uma fala na Bíblia. Ou seja, você, segundo a Bíblia, você pode ver o que você quiser, mas você tem que saber julgar isso aí também. O que você pode ver. Como cristão, eu vou ficar consumindo uma coisa errada, que vai, tipo assim, me afastar da fé? Aí você se julga. Tem cristão que estão num nível muito baixo ainda, que, sei lá, se ele vê um anime que fala umas coisas assim, pode ser que confunda ele, e talvez não seja a hora dele acompanhar. Mas tem cristão que já tá num nível que isso já não faz tanto efeito pra ele. Então, tipo assim, ele sabe que aquilo é um entretenimento, ele não vai absorver nada daquilo pra ele. Então, é isso. Você como pai, você como um adolescente, como pai você vai ver uma criança, vai saber a hora certa de mostrar isso pra ela. Como adolescente, você já tem uma mente mais ou menos, assim, pensante, né? Você sabe julgar as coisas, você vai ver. O que eu tô fazendo é certo? Isso aí agradaria a Deus ou não? Então, sabe? Eu tô dedicando muito do tempo da minha vida só a esse entretenimento que não me leva a nada. Eu tô fazendo outras coisas. Eu tô procurando agradar a Deus. Então é muito válido o que ele tá falando. Essa mensagem é sensacional. São poucas pessoas que realmente falam com esse público. Mas só que assim, o que eu vejo, ele até que falou bastante, ele generalizou bastante, mas ainda ele foi bem tranquilo. Porque antigamente, os vídeos que chegavam pra mim, era pior. Porque era aquela pessoa religiosa que falava, não, se você assistir Naruto, você vai pro inferno. Sabe? É uma generalização ao extremo, que aí não faz sentido, sabe? Tem muita coisa, como eu comentei, simbologia, aquele ritual do Hidan mesmo, sabe? Sabe, se você for procurar aquilo, é satanismo puro, galera. Mas, sabe, é um entretenimento, você não vai tomar aquilo como uma verdade, você não vai seguir aqueles ensinamentos. Então retém o que é bom e exclui o que não presta e toma como um entretenimento e não leve isso pra sua vida. E é isso, vamos ver o final aí, mas eu concordo com praticamente muita coisa que ele falou. Eu só não gosto de generalizar as coisas. Mas é dizer pra você, acorda, presta atenção e não despreze o que a Bíblia Sagrada diz, cara. Porque haverá um dia, haverá um momento que você vai ter que responder o que você fez do Cristo. E lá naquele dia, se você chegou até esse momento do vídeo, ele vai te lembrar que você assistiu esse vídeo até aqui e você escreveu nos comentários ou uma zombaria ou uma palavra dizendo, cara, eu quero Jesus. Se você quer Jesus, faz o seguinte, escreve nos comentários que eu vou pessoalmente responder você. Mas se você zoar, se você caçoar, pode escrever à vontade para viralizar o vídeo, para mais gente vir, pode escrever. Mas se você disser, eu quero Jesus, cara, eu vou escrever para você pessoalmente. Um abraço, Deus te abençoe e até o próximo. Amém. Como eu comentei, o vídeo em si é muito bom, a mensagem por trás do que ele quis passar é excelente, por mais pessoas que falem isso abertamente na internet, mas só que sem generalizar, né, galera? Porque se a gente tomar isso como uma verdade absoluta, a gente não pode acompanhar mais nada. Aí a gente vai ter que passar a viver numa bolha, mudar pro sítio, uma casinha no interior, que não ter contato com ninguém, que faz coisas do mundo, e aí a gente vai ser um cristão bitolado, sabe? Mas no geral concordo com o que ele falei, já falei isso aí. Espero que você comente a sua opinião, você é cristão, não é? Assim, respeito a sua religião, sua fé, sua crença. Não vou impor nada pra você aqui, não vou virar um canal religioso agora falar só de Deus aqui, não. A gente sabe. A gente tem que saber dosar isso aí. O entretenimento é bom, positivo, até certo ponto. E comenta o que é a sua opinião, o que você achou disso. E se você é um cristão religioso aí que concorda 100% com o que o cara falou, e tem que se separar do mundo totalmente, comenta a sua visão também, a gente aprende debatendo nos comentários, como eu sempre falo aqui. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo do canal. Falou?